Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre a questão da pandemia e dessa vez o nosso link vai ser com a questão do trabalho, questão do emprego, questão do mercado de trabalho, tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer uma separação básica do que são efeitos conjunturais e o que são efeitos, né, possíveis efeitos estruturais. Quando a gente vai fazer aula sobre mercado de trabalho e a gente vai falar de desemprego, por exemplo, no mundo, a gente sempre procura separar o que é um desemprego conjuntural. Aconteceu uma determinada situação, sei lá, uma quebra de uma safra agrícola num país que tem uma produção agrícola como algo importante, um momento de desabastecimento por um motivo ou outro, uma taxa de juros que está descontrolada. E aí é problemático, mas você imagina esse desemprego como momentâneo e depois que você ajustar a situação, esse desemprego diminui. Do desemprego estrutural, que é aquele que meio que veio para ficar e normalmente que impacta mais certo tipo de trabalhador, de acordo lá com a questão da qualificação. Então, uma coisa conjuntural é uma questão momentânea, uma questão estrutural é algo que veio para ficar. O desemprego no Brasil, por exemplo, está muito alto. Está muito alto por uma questão conjuntural ou estrutural. O Brasil veio muito bem lá até 2014, né? A tal da crise econômica mundial pegou pouco o Brasil. O Brasil talvez tenha demorado, inclusive, a fazer modificações por causa, para se adaptar àquela crise. Se junta uma crise política também, o fato que a gente está numa draga danada desde 2014. O desemprego hoje está na casa aí de, sei lá, 12, 13%. Mas tem uma questão do mercado informal, que eu falo no final do vídeo, que mascara muito esse desemprego. O quanto desse desemprego no Brasil é conjuntural, o quanto é estrutural, tá? Estou falando diante da pandemia. Essa é uma discussão importante. Quando vem a pandemia, o desemprego conjuntural, amigão, vai lá em cima. Por mais que os governos tenham tomado medidas, né? Principalmente nos países mais ricos, que eles têm mais grana, aqui no Brasil, não sei até que ponto essas medidas vão ser efetivas. Não só a história lá dos R$ 600 para o cara que está desesperado, como também certos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário, desde que a empresa não demita, uma linha de crédito que aparentemente também não chegou à pequena empresa, mas deveria ter chegado. E tudo isso é para tentar minorar um desemprego conjuntural. Você tranca todo mundo em casa, todo mundo no Brasil não vamos ter essa ilusão, né? Você usa a quarentena, o isolamento social como estratégia para combater o vírus e, obviamente, o desemprego aumenta muito. Em teoria, pessoal, quando isso passar, quando terminar a quarentena, quando a questão do vírus estiver resolvida, esse desemprego diminui. Então, acho que para a gente ficar discutindo aqui o conjuntural, não vem ao caso. O problema todo é que há uma questão estrutural aí. Porque uma das coisas que avançou muito na história da pandemia foi o home office. E aí a coisa muda de figura porque a gente está pensando em coisas que não vão voltar a ser como era antes. Daí se falar tanto do novo normal. João, mas o home office não causa desemprego. Em teoria, se você tem uma pessoa que fazia o trabalho na empresa e ela vai fazer em casa, não. Eu só não sei se é tão simples, por alguns motivos. Por exemplo, se você começa a ter cada vez menos pessoas em certas áreas de trabalho, como o centro das grandes cidades, e você sabe que uma parte grande dos trabalhadores no Brasil, no México, na Argentina, vivem do mercado informal, de fazer pequenos serviços em áreas que são geralmente áreas mais congestionadas, eu não sei se é tão simples. Óbvio, pessoal, economia é aquela história, né? Você tira com uma mão, você dá com uma outra, dá com uma mão, tira com a outra. Se a pessoa vai ficar mais em casa também, talvez ela demande outros trabalhos na vizinhança. Se vai deixar de comer num restaurante próximo lá do trabalho dele, onde ele fazia, como é que vai ser? Ele vai só ao mercado e vai cozinhar todas as vezes? Ou ele vai utilizar algum serviço próximo? Mas o fato é, a conta não é tão simples. Deixa de trabalhar na empresa, vai trabalhar em casa e não impacta nada. Há um segundo ponto que, obviamente, para mim na geografia é mais interessante discutir, que é a questão da discussão sobre território e sobre fronteira, tá? Porque eu já falei no vídeo anterior que o pessoal vê a pandemia como uma aceleradora de futuros. Então o home office não está vindo de agora. Na verdade, você acelerou uma tendência anterior. Se você pegar, por exemplo, as empresas de call center, as empresas de atendimento telefônico, de ligação para tentar vender alguma coisa, no Brasil, já desde lá de 2010, 2011, várias delas foram se deslocando para regiões de mão de obra mais barata, como o Nordeste. Não é nem a questão do salário. A questão é, tu tem uma empresa de call center em São Paulo, a pessoa trabalha ali, mas como a economia de São Paulo é muito dinâmica, ela está procurando um outro trabalho. E aí pintou, ela sai.
porque ela vai ganhar mais porque é melhor. E essa rotatividade é ruim para a empresa. Agora, repara, se eu me desloco para uma região mais barata do Brasil, eu também posso me deslocar para outro lugar do mundo, se o idioma não for um problema. Tem um filme que ganhou Oscar há uns anos, chamado Quem Quer Ser um Milionário, que é um filme indiano, e uma das cenas é exato, o cara trabalha numa empresa de call center, não lembro se é Mumbai, se é Delhi, e tem fotos pelas paredes de paisagens da Escócia. Então, aparentemente, eles são um serviço de atendimento telefônico para alguma empresa escocesa, não sei se de Glasgow, de Edimburgo. A questão é, sei lá, é empresa de manutenção de gás, de energia elétrica e tal. O cara liga, como um dos idiomas oficiais da Índia é o inglês, tem até uma cena que eles estão treinando lá o sotaque, e o cara vai atender. Você imagina alguém teve um problema no sistema de gás na casa dele em Edimburgo, na Escócia, e ele liga para um número e de repente atendeu alguém na Índia. Claro, isso para a gente, como o inglês não é uma língua oficial brasileira, mas vamos pensar aqui, será que Portugal, com uma economia mais dinâmica, poderia ter uma empresa de call center atendendo no Brasil e você ganha emprego por isso? Mas será que também não podia ser em Angola? Olha que doideira isso. Então repara que pensando mais à frente, se você avança muito nessa coisa do trabalho em casa, obviamente que você vai sair de uma discussão que é não só técnica, mas é também política. Porque senão parte do emprego gerado por atividades no teu país, no seu território, podem acontecer em outro. Isso no mundo da internet, isso é clássico, né, gente? Quem é que vai fazer a digitação para um trabalho para você? Quem é que vai fazer o trabalho visual? Se você vai tratar disso num site, se tudo é informacional, por que tem que ser alguém da sua cidade ou do seu país? Pode ser alguém de qualquer lugar, desde que alguém faça esse meio de campo, essa conexão. Então, o avanço do home office, ele muda um pouco a discussão. Ela não é uma discussão só conjuntural, é só estrutural. E aí entra a parte que eu acho mais interessante da gente discutir, que é o impacto da tecnologia sobre o mercado de trabalho. No ano passado, eu fiz um vídeo lá em São Paulo de uma loja, na verdade ela é inspirada numa loja que nasceu no Espírito Santo, se eu não me engano, em Vitória. Se chama Zait, uma loja que não tem nenhum funcionário. Se você olhar esse vídeo, isso é um vídeo para os meus padrões, né, muito bombado, tem lá 15 mil visualizações, uma coisa assim, e muita discussão nos comentários, o pessoal fica lá brigando, porque eu comento assim no vídeo, cara, num país como o Brasil, com muito mercado informal, que as pessoas dependem muito desse trabalho mais direto, é preocupante. E entra uma galera lá, meu Deus, ninguém mais vai ter emprego, e entra os outros, então volta para a idade da pedra, seu não sei o quê. E na verdade, o assunto tecnologia, efetivamente, ele desperta essa polarização da galera que quer voltar a ser ludista, destruir as máquinas, voltar ao passado. Deve ser meio louco um youtuber defendendo isso, né? Imagina o cara usa a tecnologia, é um absurdo essa tecnologia e tal, enfim. E tem também uma galera que não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, porque a tecnologia tira emprego de um lado, joga para o outro. Há estudos que mostram isso, que a tecnologia gera mais emprego do que tira. E efetivamente, ela tira emprego de um lado e gera do outro. O problema todo é o desajuste. Tira emprego de quem? Gera emprego para quem, em termos de qualificação. Obviamente, se a gente abrir um pouco o nosso leque e pensar historicamente, pessoal, a população mundial, desde que ela se sedentarizou, Revolução Neolítica lá, há 10 mil anos, ela foi rural. Então, para discutir trabalho, a gente trabalhava com agricultura, com pecuária. Para você ter ideia, só em 2007 a população mundial urbana superou a população rural. Então, a tecnologia, à medida que você tem a industrialização, por exemplo, ela já mexeu no mundo do trabalho. À medida que você mecaniza o campo, mexeu no mundo do trabalho. Tanto é que nós tivemos um trabalho ao longo da história mais primário, depois ele virou muito secundário nos países industrializados e ultimamente ele é terciário. Brasil, por exemplo, vou botar um gráfico para você ver aqui, tem aí 70% da população que trabalha hoje em atividade terciária. Atividade terciária é tudo que não é agricultura, pecuária e indústria. O que acontece é que a tecnologia agora impacta também no setor terciário. Se você olhar para a indústria, por exemplo, a gente faz aquela aula de primeira revolução industrial, segunda, terceira, agora já se fala em quarta revolução industrial, usando aí a hiperconectividade, você começa a ameaçar os trabalhadores também mais qualificados. A gente pensa muito, né, na tecnologia tirando a tarefa do cara que faz um trabalho braçal. Gente, com programas de computador cada vez mais avançados, você que é graduado, pós-graduado e tal, talvez alguma dessas técnicas possa fazer o seu trabalho, até porque você não é um cara barato para a empresa. Então, a discussão sobre a tecnologia não é tão simples assim, tira emprego, gera emprego.
ela muda as tarefas. E é muito interessante pensar de coisas que foram muito importantes no passado e que simplesmente desaparecem. Olha essa foto aqui de um carro de Fórmula 1, né? Nesse ano, por acaso, ele nem foi campeão não, mas esse cara que dirigia esse carro, ele foi tricampeão do mundo, como o Senna também é. Ele está vivo, que é o Nelson Piquet, mas a história dele foi meio que sendo apagada aí. O pessoal da minha idade tinha lá uma disputa, quem era melhor, Piquet ou Senna e tal. O que está me interessando nessa história do Nelson Piquet é, o que está escrito aí do lado do carro dele? Olivetti. Isso era uma empresa de máquina de escrever, gente. E depois até fez computador também, não sei a quantas anda hoje. Se existe ainda, existe, mas deve ser muito pequena. Como é que uma empresa de máquina de escrever patrocinava a Fórmula 1, gente? E essa outra imagem aqui? Vocês muito novinhos talvez não tenham frequentado a Blockbuster, mas todo mundo aí dos seus 35, 40 anos e tal foi muito a isso, em vários países do mundo. E essa locadora, engraçado, né, uma multinacional da locação de vídeos, foi destruída. Foi destruída por quem? Fechou, acabou. Talvez tenha uma lá como relíquia, sei lá como é que funciona isso, mas na prática, quem é que vai numa locadora de vídeo hoje? Se eu simplesmente vou lá e coloco num canal de streaming qualquer, não sei quem é, talvez seja a Netflix, mas de quando é a Netflix? E como é que a Netflix que nasce vai destruir uma locadora? Bom, eu também não sabia, mas eu aprendi há pouco que a Netflix nasceu locadora. Olha que doideira. Ela nasce como uma locadora nos Estados Unidos, mas já aproveitando uma tecnologia. Ela nunca teve uma loja. Ela nasceu como um site. Então você entrava lá, eu quero alugar o filme e tal. E essa empresa, Netflix, nasceu em 97. Ela mandava o DVD na tua casa. É muito louco, né? Porque para minha geração lá, quem é o grande? É a locadora Blockbuster. Aí a tecnologia vai avançando, de repente a Netflix deixa de ser uma empresa de te entregar o vídeo, né, via DVD, e no próprio canal ela... João, mas isso não tira emprego? Não, claro que isso tira emprego em quem trabalhava nas locadoras. Mas por outro lado, a empresa Netflix deve gerar outros empregos. Então, o problema todo é que nessas transições você tem um impacto muito grande. Por quê? Porque você tem uma situação pré-estabelecida. O avanço da tecnologia ele é a destruição de certas funções e a criação de outras, geralmente exigindo mais qualificação. Qual é o problema final para mim aqui? Tem um dado interessante sobre isso, que é um estudo da CEPAL, que diz que das crianças em pré-escola hoje, 65% vão trabalhar com coisas, com funções que não existem. Então pensa em quem tem hoje 4, 5, 6 anos. Essa pessoa, quando for trabalhar daqui a 20 anos, ela vai trabalhar na função que não existe ainda, 65% delas. O que é um drama, inclusive, para as escolas e para a educação, né? Porque você está preparando o cara para fazer o quê? Tá? A parte final que eu queria falar com vocês é a seguinte. E como é que vai acontecer no Brasil, no México, na Argentina, na África do Sul? Por que eu sempre falo dos países latino-americanos, dos países africanos? Nós tivemos uma urbanização que ela tem uma anomalia. A nossa urbanização ela foi depois da urbanização do mundo rico, mas ela foi rápida demais. Concentrou gente demais em certos aglomerados urbanos. Então nós temos um drama hoje. Para além do desemprego, olha esse dado aqui. Outubro de 2019, antes da pandemia. Porque eu estou falando, a pandemia, na verdade, ela é um catalisador para uma série de mudanças. A gente não sabe o quão graves serão, né? Outubro de 2019, 41,3% dos brasileiros trabalhando estavam no mercado informal. Então, pega os brasileiros, primeiro separa os que estão como população ativa, ou seja, tentando trabalhar, e os que são inativos. Pegou os ativos, pega agora só os que estão trabalhando, então tira os desempregados. Então você vai ter alguma coisa aí na ordem de 90, 100 milhões de brasileiros trabalhando. Muito bem. Desses, 41,3% no mercado informal. Por isso que eu falei que o mercado informal no Brasil, isso vale para o México, para a Colômbia, para o Peru, para a África do Sul e tal, ele disfarça o desemprego. O cara não está oficialmente desempregado, mas na verdade ele está vivendo de funções lá meio bizarras, né? Funções que não existem. Eu lembro de uma história surreal com a gente. Tínhamos que renovar o passaporte há uns 10, 12 anos e estava um problema danado na Polícia Federal lá aqui do Rio de Janeiro. E eu falei, tem que ir cedo. E eu achei que tinha chegado cedo, cheguei lá às 6 horas e o cara falou, meu irmão, olha só, essa hora não tem mais, porque uma fila gigante, não tem mais senha. Eu falei, putz, vou ter que voltar amanhã. Mas tem uns caras aí que vendem senha. Eu falei, como vende senha? Não, eles estão na fila. Então o cara não ia tirar passaporte, provavelmente nunca tinha saído do Brasil e fica pra fila. Fazendo o quê? Nada, eu tô na fila. Aí chega um mané igual a mim,
Lá, na hora, vou passando assim, aí quer vender o lugar, quanto é? R$10, R$20, R$50, R$100, sei lá quanto o cara vai vender aquilo. Mas isso é trabalho? Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho no setor de filas, entendeu? Tadinho, o cara tá ferrado, ele dá um jeito de sobreviver. 40, nem todo o mercado informal é de atividades tão bizarras assim. Uma outra vez, para renovar a carteira de motorista, fui no Detran, eu tava de bermuda. Fui entrar, o cara, não pode entrar não, porque não pode entrar de bermuda. Falei, pô, não pode entrar de bermuda? Não, não pode. Pô, e agora? Pô, aquele cara ali aluga calça. E ficava lá um cara alugando calça para as pessoas subirem. Isso também não é. São coisas que, até na história dos R$600, descobriram pessoas que estão ficando na fila, tentando vender lugar na fila. Isso é o desespero. Mas repara como é que esse mercado informal gigantesco, que vive dos aglomerados, ele na verdade está atenuando a exclusão. E aí tem uma discussão que eu acho que é muito séria. Assim. Se a tecnologia vai permitir que as pessoas mais qualificadas produzam de casa, e quem vive do tumulto? E quem vive das áreas mais aglomeradas? E aí entra, pessoal, a minha discussão final, que é o seguinte: tudo isso que eu estou falando são mudanças que tendem a ser agravadas a partir do avanço das técnicas. Mas nem tudo é técnica. Existe técnica e existe política. Política no sentido macro, tá? Conjunto de indivíduos com certo objetivo comum. Então o que eu imagino é, bom, uma coisa básica é que a economia não vive sem consumidor. E se o cara não tem emprego, não ganha dinheiro e não consome. Medidas vão ter que ser adotadas como ajuste para manter uma empregabilidade. Porque se essas mudanças são muito grandes, você começa a excluir cada vez mais pessoas, quem é que vai consumir? E aí vem a discussão da pressão. Agora, como é que os trabalhadores vão conseguir se mobilizar? Muito difícil hoje. Né? A luta hoje é muito diferente da época do Fordismo. Mas por que é muito diferente? Por que não tem uma greve? Sim, mas como é que é muito mais difícil fazer uma greve se eu sou empregado de uma empresa, aquele ali é terceirizado, aquele ali tem uma MEI, ele é um microempreendedor individual, ele presta um serviço em certo momento, esse aqui trabalha temporariamente. Tudo isso, obviamente, vai dificultando a luta dos trabalhadores. E aí você vira um empreendedor. Pô, mas você vai tratar o camelô como um empreendedor? Então, na prática, a gente vai ter efeitos no mundo todo. Se tiver interesse, veja o vídeo que eu fiz sobre cadeias globais de valor. Acho que é uma coisa que pode avançar nessa discussão de você nacionalizar parte da produção, pensando nessa crise que tende a vir por aí. Mas o fato é, meu amigo, eu não sei se vai ser melhor ou pior, mas vai ser com emoção, porque efetivamente a gente tende a ter mudanças cada vez mais rápidas nesse mundo do trabalho. É isso, galera. Abraço.